porque Tu és digno, Senhor, de toda honra e de toda glória. Amém. Glória a Deus. 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixas tua cruz, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com atismo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus. 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus.
mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se pede os amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe os queridos. Nessa ocasião, vamos ler a palavra de Deus, Evangelho conforme escreveu São João, capítulo de número 8, e vamos ler alguns versículos deste capítulo sagrado nesta oportunidade. João capítulo 8, vamos ler os versículos 47, 31 e 51, de forma alternada, leamos na ocasião. João 8, 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Quem pode dizer amém? Oremos ao Senhor nesta ocasião. Se quiseres melhorar o retorno, Carlos, lhe agradeço. Eterno Deus, Pai que está nos céus, pedimos, Senhor, a tua bênção nessa noite sobre a vida da tua igreja. Os teus santos que aqui estão nessa noite, juntos viemos adorar a ti. Se conosco, tudo te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, grande alegria podermos estar reunidos nessa noite na casa do Senhor, e agradecemos a Deus pelas bênçãos, pela oportunidade que Ele concede a nós estarmos aqui nessa noite, e isso prova o grande amor de Deus para conosco, os grandes livramentos que o Senhor tem concedido a nós também, a sua igreja. Quantos e quantos estão em apertos no momento, nesse dia, nessa noite, e nós não, estamos aqui bem, alegres, felizes, com Deus, com nossa família, com os amigos, com os irmãos, agradecendo a Deus por tamanha oportunidade, copiosa oportunidade que Ele concedeu a nós de estarmos aqui no seu santo templo. É até motivo de levantar a mão assim, dar glória a Deus, para o Senhor. Meus irmãos, eu quero meditar na palavra do Senhor, nesta quarta-feira de ensino, e falar aos irmãos sobre esses 3 versículos que nós acabamos de ler,
Para quem chegou agora, abra sua Bíblia, João capítulo 8, e deixe aberta no capítulo 8, os versículos 47, 31 e 51. Eu quero falar sobre esses 3 versículos dentro de um pouco espaço de tempo, sobre Jesus nos ensina a valorizar ou o valor da palavra de Deus. Nós cremos, queridos e amados irmãos, que uma das grandes necessidades daqueles que se encontram com Cristo, daqueles que nascem de novo, daqueles que se tornam discípulos de Jesus, é um bom relacionamento com a palavra do Senhor. Se nós pegarmos o ministério de Cristo, dermos uma olhada através dos evangelhos, e se a gente fizer uma rápida consulta e ver aqueles homens e mulheres que tiveram a oportunidade de ter um encontro com Cristo, de serem libertos, transformados, regenerados pelo poder da palavra de Cristo, nós vamos observar que após a confissão deles, que se cria um desejo ardente, anelante no coração deles de quererem seguir a Jesus e se tornar verdadeiramente um discípulo de Cristo, ou um discípulo genuíno. Os irmãos podem até me ajudar citando alguns exemplos. Nós temos o exemplo do endemoniado de Gadara. Quando ele fora transformado, liberto, ele quisera seguir a Cristo, e Jesus o aconselhou que não, que ele deveria ir para com os seus e divulgar a libertação ali para a sua família e para a sua cidade. Isso nós aprendemos, irmãos, que o crente que experimenta a regeneração em Deus, ele aspira, ele anseia, ele deseja pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. E às vezes o pastor tem até que entrar para poder querer equilibrar as coisas, para poder colocar com muita sabedoria, instruir esse amado irmão novo convertido e colocá-lo no fiel da balança, colocá-lo no meio, colocá-lo de uma certa forma para que ele de forma nenhuma venha pender somente para um lado e esquecer do outro lado, somente para o espiritual e esquecer do material. Os irmãos entendam o que eu estou falando. Desejar, aspirar as coisas de Deus com o equilíbrio que a própria palavra de Deus nos ensina, nos motiva. Eu lembro-me que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola, a primeira epístola, no capítulo 2, ele nos exorta, no versículo de número 2, a querer desejar e aspirar a palavra de Deus, não somente para o crente novo converso, mas para todos os crentes de 3, 5, 10, 20, 50 anos, crentes que têm a vida toda na igreja, mas ele admoesta a que tenhais o mesmo desejo desde quando aceitou a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu gostaria de ler esse texto sagrado, mas eu sempre, quando eu leio o versículo 2, eu gosto muito de ler todo o contexto, o versículo 1 e o versículo 3. Abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2,
versículo 1 por diante, quando ele diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, ou seja, com ternura, com carinho, com calor, amorosamente, apaixonadamente, ternamente, amavelmente, mimosamente, carinhosamente, delicadamente, desejai como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quem já provou que o Senhor é benigno, irmãos, é maravilhoso, que o Senhor é suave, que o Senhor é bom. Então a Bíblia Sagrada, toda ela nos recomenda, irmãos, a nós valorizarmos a palavra de Deus, a desejarmos, a nos inclinarmos para ela, a termos prudência com ela, a reverenciarmos ela, a vivermos ela. E nesses 3 versículos que nós lemos no início do trabalho, João capítulo 8, nós vemos 3 coisas interessantes que Jesus nos ensinou sobre o valor da palavra de Deus. Primeira coisa que Jesus nos ensinou é a necessidade e a importância de ouvir a palavra de Deus. Digam todos, amados irmãos, a necessidade e a importância de ouvir a palavra de Deus. Quem trouxe a sua caneta e o seu caderno, anote aí. Versículo 47, ele diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Irmãos, Jesus aqui ele faz uma declaração muito forte, quando ele diz, claro, que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Isso foi ratificado lá na frente pelo apóstolo Pedro, Paulo também. Ele disse que aqueles, lá em Romanos, ele disse que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Isso é fato. Mas o outro lado da moeda também é verdadeira. E foi isso que Jesus quis dizer para os judeus incrédulos, da qual ele estava pregando, ensinando naquele interim, que os que não dão ouvidos à palavra não são de Deus. Se tiver alguém, irmãos, que não dá ouvido à palavra de Deus, esses não são de Deus. Foi Jesus que falou aqui na sua palavra. Ora, irmãos, em muitas partes da Bíblia nós vamos encontrar o chamado de Deus para que nós possamos ouvir, a necessidade de ouvir ou escutar a palavra de Deus. Vamos para o Antigo Testamento rapidamente. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1, está escrito: chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e os preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais
e cuideis em os cumprir. Observe bem que Deus está dizendo: ouve, ó Israel. No capítulo 6, versículos 4 e 5 de Deuteronômio, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Capítulo 7, versículo 12, do mesmo livro, Deuteronômio: sucederá, pois, que por ouvirdes esses preceitos e os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu aos teus pais. No Novo Testamento, existem vários outros textos também, quando a Bíblia nos fala, Deus nos exorta a ouvir a palavra de Deus. Nós encontramos esse de Cristo, mas eu quero que você leia agora Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3, quando João, ele diz: bem-aventurado, ele escreveu: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja bem, os irmãos, bem-aventurado aquele que, me ajude os irmãos, aquele que lê, bem-aventurado aquele que lê. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Aí o que é que ele diz mais? Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras. Quem pode glorificar a Deus? O que é que Jesus disse, meus irmãos, esta palavra? Que devemos dar importância a ouvir a palavra de Deus. Aqueles que leem estão dentro do contexto, estão lendo, estão ouvindo. E aqueles também que não sabem ler, mas eles podem ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Bem-aventurados são aqueles que atentam à palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, irmãos, é o mesmo que dar crédito, é o mesmo que aceitá-la, é o mesmo que implantá-la dentro do seu coração. Talvez um dos grandes problemas hoje dos filhos de Deus, dos crentes em Jesus, é exatamente, irmãos, o fato de não estarem ouvindo a voz do Senhor no seu precioso e santo livro, a Bíblia Sagrada. Não querer ouvir Deus falar através dos oráculos que Ele deixou ao seu povo aqui na terra. Parece, meus irmãos, que hoje é mais fácil nós irmos à procura de profetas que dizem ter a voz de Deus, o dom de profecia, e muitos deles usam o nome de Deus em vão. A Bíblia diz: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se os irmãos lerem a história dos hebreus, os judeus, irmãos, eles evitavam o máximo de falar do nome de Deus em respeito a Deus. Eles não usavam quase o nome de Deus para não colocar o nome de Deus em vão, em respeito a Deus, a santidade de Deus. Mas muitos aí estão usando o nome de Deus, e a Bíblia diz, irmãos, que esses que assim fazem já têm o destino final deles, já está certo. Profetizam coisas por coisas.
e muitos deles destroem lares, destroem casamentos, inventam promessas e situações para se promoverem, para agradar a A ou a B. São os profetas que estão hoje por aí profetizando coisas boas, só é vitória, só é bênção, meus irmãos, e aí andam recrutando às vezes muitos adeptos para si, aonde, queridos irmãos, há uma tendência muito grande para os filhos de Deus hoje entrarem nesta ala e esquecem que dentro da sua casa, dentro do seu quarto, que debaixo dos seus braços tem a verdadeira voz de Deus, a palavra de Deus, e os irmãos não atentam a ouvir a voz de Deus, como Deus está falando para nós todos os dias. É diferente do salmista, quando escreveu o Salmo de número 119, versículo de número 97, quando ele orava a Deus, acredito que ele estava em oração. Ó, quanto amo a tua palavra, é a minha meditação em todo o dia. Ó, quanto amo a tua palavra, é a minha meditação em todo o dia. O Salmo de número 1, o salmista, ele disse que nós deveríamos meditar nesta palavra de dia e de noite, todos os momentos, queridos e amados irmãos. Eu entendo que vocês estão aqui, meus irmãos, porque vocês vieram dar atenção, ouvir a palavra de Deus nessa noite que está sendo ministrada. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Não vamos, meus irmãos, cair em alguma cilada. Você tem a Bíblia Sagrada dentro da sua casa, e esta Bíblia, ela tem que ser lida, ela tem que ser estudada. Não existe, irmãos, essa de dizer: ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu sei que o nosso tempo, irmãos, não é fácil. Nós temos, a Bíblia diz que temos que remir o tempo, temos que ter sabedoria em administrar o tempo, quer dizer, em ter oportunidade no tempo que Deus nos dá. Tire, meu irmão, pelo menos 10 minutos. Se o irmão tirar 1 hora, parabéns. Escolha um horário, escolha um momento, para que você tenha o seu devocional com Deus, mas não deixe de estudar a palavra de Deus de forma meticulosa, minuciosa, sistemática. Eu não digo estudar para vir aqui no púlpito simplesmente para dar o sermão da noite. Eu não falo estudar para dar aquela pregação no culto público, ou seja, quais outras circunstâncias, mas eu estou falando para o irmão estudar para a tua edificação espiritual, para a tua santificação em Deus, para o seu aprendizado, aleluia, para que você possa estar bem com teu Senhor durante todos os dias, porque os dias são maus. Mas aquele que se deleita na palavra de Deus, ele é forte, ele é firme, ele vence, aleluia, porque Deus fala ao seu coração. O segundo texto que nós lemos, versículo de número 51, que diz, aleluia, glória a Deus. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Em outra versão, não verá a morte eternamente. Mas pastor, como é isto?
Jesus, irmãos, Ele nos faz aqui uma solene e confortadora promessa. E que promessa, né? Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Que maravilha! Quem pode glorificar a Deus por isso? Essa morte aqui, meus irmãos, não é a morte física, não é a morte física. Aqui se trata da morte eterna, do lago de fogo propriamente dito, que é o inferno propriamente dito, o lago de fogo. Esse não verá a morte, porque quando nós guardamos a palavra de Deus, aceitamos a Deus em nossas vidas, nós já começamos a viver aqui a vida eterna, aqui nessa terra, já começamos a desfrutar da vida vitoriosa em Deus. É isso que Jesus quer dizer aqui. Se alguém, esse se é incondicional, você pode, como também você não pode. Se alguém guardar a minha palavra, você pode guardar ou não. Não, se guardar, não verá a morte eternamente. Mas pastor, o que é guardar a palavra? É o mesmo que retê-la, entesourá-la, é tê-la dentro de si. Você pega a palavra de Deus, você ouve, e agora você coloca dentro do seu coração, dentro da sua vida, da sua alma, do seu espírito, na sua mente, no seu cérebro. Você tem a mente de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai memorizar. Irmão, já imaginou? Os irmãos já imaginaram se nós memorizarmos pelo menos um versículo da Bíblia por dia? Pelo menos um, irmão Adão. Quantos dias tem um ano? 365 dias. Então são 365 versículos memorizados no ano, na palavra de Deus, enxertada no teu coração. Quem pode glorificar a Deus por isso? Guardar a palavra de Deus. Eu lembro-me que quando Jesus citou a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículos 1 ao 22, Jesus falou sobre vários tipos de terreno, de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Os que ouvem e não compreendem, está no versículo 4 e versículo 19, tem muitos assim, irmãos, que ouvem e não entendem. Segundo, os que ouvem e não têm raiz, versículos 5, 20 a 21, depois eu vou falar de forma minuciosa para os irmãos esse texto. Os que ouvem, mas ficam sufocados, versículos 7 e 22, e aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus, versículos 8 e 23. Querido, antes de você estudar a Bíblia, claro que a palavra do Senhor, a semente, já caiu em boa terra. Por isso que você está aqui nessa noite glorificando a Deus. Agora, irmãos, peçamos a Deus compreensão da sua palavra. Ao estudar a Bíblia, ore a Deus. Senhor, ilumina a minha mente, as minhas faculdades mentais, me ajuda a entender a tua palavra. A Bíblia diz que Ele ilumina a nossa mente, o nosso entendimento é iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós pedimos a iluminação, o Espírito Santo vem, meus irmãos, como foco de luz em meio assim às trevas. E a luz chega, você é iluminado pela palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E você começa a entender. Não basta simplesmente ouvir, é preciso entesourar a palavra de Deus em nossos corações. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos,
Nós estamos estudando no PILB, capítulo 1 de 1 de João, capítulo 2, que é uma sequência, é uma continuação. O escritor é o mesmo do Evangelho de João, e há muita similitude do Evangelho para as epístolas que ele escreveu, muito parecido. E lá os irmãos vão entender o que é pecado. O que é pecado? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A diferença de um crente, do pecado de um crente, e daqueles que vivem acostumados no pecado, dissolutamente no pecado, é diferente. Meus irmãos, agora, a tendência é, aquele que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, a palavra de Deus é guardada no seu coração, e as possibilidades são muito mínimas de ele pecar. Você não quer pecar, meu irmão? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, você não vai pecar. Deus não vai deixar você pecar, Deus não vai deixar você errar, Deus não vai deixar você voltar atrás. Deus vai te orientar, vai te sustentar, vai te preservar, para que você não peque contra Ele. Leia a palavra de Deus. Crente, irmãos, além de ouvir, ele tem que estudar, ele tem que guardar, ele tem que reter a palavra como um boi. Como um boi que rumina, ele tem que ruminar, ele tem que remoer o seu alimento. Os irmãos sabem o que é ruminar? Para nós, eu estou usando um linguajar aqui agrícola, certo? Ruminar e trazendo para o sentido espiritual, só para os irmãos terem entendimento, é o mesmo que meditar, refletir, raciocinar, ponderar, considerar a palavra de Deus. E o boi, irmãos, tem essa característica de ruminar, de mastigar repetidas vezes. Depois que a comida já chegou no seu estômago, ele começa a trazer novamente, começa a remoer. Quem já viu um boi remoendo aí? Se alimentando da forma. A irmã Maria da Cruz sabe muito bem disso. Os irmãos ali também sabem muito bem disso. Às vezes irmão João, ele come uma macaúba, é isso, bota para dentro, depois traz novamente. E começa ali a remoer, ruminar isso, mastigar repetidas vezes. Espiritualizando aqui, meus irmãos, nós devemos, como o boi, ruminar o alimento espiritual que nós recebemos. Para quê, pastor? Para que nós possamos, irmãos, absorver todos os nutrientes que tem neste alimento, para o nosso corpo, para o nosso espírito, e assim nós edificarmos a nossa vida espiritual por cada palavra de Deus lida, estudada, ministrada. Nós devemos aproveitar o máximo desta palavra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E dessa forma, meus irmãos, a nossa vida espiritual vai crescendo, pouco a pouco. O homem velho vai também morrendo, pouco a pouco, e assim nós podemos manifestar a vida de Cristo em nossas vidas, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o que é que vai fazer isso, irmãos? Não é a palavra, simplesmente o conselho de alguém, da instituição, da igreja. Jamais, irmãos. Quem seríamos nós se não fôssemos o poder da palavra de Deus que nós pregamos e que nós vivemos nela? Nós vamos estudar sobre isso agora domingo pela manhã na EBD.
não falte a escola dominical, sobre esse fundamento na palavra. Quem pode glorificar o nome de Jesus por isto? Então você tem que ouvir, aprenda isso, mas você também tem que guardar. Se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eternamente. Isso aqui, meus irmãos, fala sobre vida depois da morte. Isso aqui fala sobre o futuro depois desses poucos dias que nós estamos vivendo aqui. Isso aqui é passageiro, irmãos. Nós chegamos a esse tanto de idade, graças a Deus você tem essa idade, né? 70, 80 você vai chegar, mas depois você vai para a eternidade. Vai para a eternidade. Tudo aquilo que você construiu aqui vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Agora, meus irmãos, no futuro, na eternidade, você vai desfrutar daquilo que você plantou aqui nessa terra. Então, plante coisa boa, viva a palavra de Deus, viva o poder de Deus, a graça de Deus. Aproveite todos os momentos da tua vida, desfrute, brinque, confraternize-se com seus amigos, com a sua família, com seus irmãos, com a igreja, mas nunca esqueça que o livro sagrado é primazia na tua vida. Você tem que ler e você tem que guardar para a vida eterna. Quem pode glorificar a Deus por isso, diga glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro texto, meus irmãos, já para encerrar. Primeiro, a necessidade e a importância de ouvir, está no versículo 47. Depois, o versículo 51, a importância de guardar a palavra de Deus, para nós não pecarmos contra Deus. Crente não pode viver pecando. Crente que ler a Bíblia, ele não erra. Entenda bem o sentido que eu quero falar para os irmãos. Estamos estudando 1 João capítulo 2 hoje, e às vezes a gente erra, a gente escorrega, até mesmo de forma involuntária, não é porque nós queremos. Às vezes a nossa natureza pecaminosa fala mais alto do que as nossas próprias forças. Paulo disse que aquilo que ele queria fazer, às vezes não conseguia, e fazia aquilo que não queria fazer. É a natureza do homem pecaminosa, que brolha, que bota para fora, que quer fazer o erro. Só, meus irmãos, que quando nós guardamos a palavra de Deus, meditamos na palavra do Senhor, nós vamos mortificando essa natureza. Aí concluo dizendo: o crente, Deus não deixa ele pecar. Somos cobertos pelo sangue de Jesus de Nazaré e protegidos pelo poder da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu sou jovem, é difícil. É não. O capítulo que nós estamos estudando hoje, João disse: jovens, vós sois fortes. Mas por que sois fortes? Porque a palavra de Deus está em vós. Mas a tentação é grande, corra da tentação. Bendito seja o nome do Senhor, te livra da tentação. A Bíblia diz fugir, literalmente fugir. Agora fuja para onde, meus irmãos, tem refúgio, que é na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Já vou encerrar agora. Terceiro, versículo de número 31. Leiam comigo, os irmãos, por gentileza, os que estão acompanhando. É estudo bíblico. Estudo bíblico, os irmãos têm que acompanhar na Bíblia. Nunca esqueça de sua caneta e do seu papel para apontamento. 31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que neles creram: se vós permanecerdes na minha palavra. Olha, irmãos, permanecer na minha palavra.
verdadeiramente sois os meus discípulos. Quem pode dar glória a Deus por isto? Quem são os verdadeiros discípulos por esse texto bíblico aqui? Quem? Os que permanecem na palavra de Deus. Agora, irmãos, atentem para o que eu vou falar aqui nesta noite. Rapidamente quero falar, por questão de precaução, aos queridos irmãos. Infelizmente, irmãos, há muitos, mas muitos falsos discípulos de Jesus. E há muitos discípulos, mas verdadeiros mesmo são muitos poucos. Os genuínos, os verbais, são muito poucos. Eu disse para um irmão, muito preocupado, nós estamos vivendo num momento de pandemia, mas tem muitas lições. A pandemia tem se tornado bênção para muita gente. Quantos testemunhos maravilhosos durante a pandemia a gente ouve, e que tem sido bênçãos, mas também, irmãos, tem sido prejudicial para outros, não sei quantos. Pastor, a sua visão eclesiástica, eu falo como pastor, como igreja, como um todo, uma cosmovisão amplo do espiritual. Se sabe, irmãos, quem são discípulos de Jesus em momentos como estes. Em momentos como estes, o discípulo nominal, a gente vê quem são eles. Os discípulos genuínos, a gente conhece também pela palavra de Deus, em momentos como este. Pois bem, aqui o texto sagrado nos diz: se permanecermos na palavra, nós seremos verdadeiros discípulos. Agora, deixa eu usar aqui a contra-régua, novamente, como eu fiz no primeiro versículo, em ouvir. A razão básica para esta avalanche de falsos discípulos, não tem aqui entre nós, é que são muitos que não permanecem, mas se desviam da palavra de Deus. Eu não falo em desviar para sair da igreja, para sair do contexto, não. Às vezes estão dentro da igreja, mas se desviam do teor, da regra, da conduta, da moral, da palavra de Deus. Ora, irmãos, por que há muitas seitas, muitas heresias, muitos ensinos falsos, muitos falsos mestres? Tristemente temos de dizer que muitos já não permanecem na palavra de Deus, estão pregando ensinos de homem, como o apóstolo Paulo mesmo falou aqui no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, versículo 17, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros. Ele disse, irmão, tantos outros, mas é com sinceridade, e da parte de Deus, e na presença do próprio Deus, que em Cristo falamos. Agora, o que me chamou a atenção foi os ensinamentos de Pedro, nesse mesmo teor que o apóstolo Paulo está falando aqui, e que Jesus falou sobre aqueles que se diziam porque não permanecem na palavra de Deus. Eu vou encerrar aqui. Abram vossas Bíblias, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Vamos remoer esse texto sagrado aqui. Vamos remoer. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos remoer, mesmo que de forma bem rápida. Aleluia. Diz assim o texto: e também houve entre o povo falsos profetas,
Os falsos aqui são os pseudos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão aonde, irmãos? Aonde? Na igreja. É na igreja. Introduzirão encobertamente. Esse encobertamente aqui, de forma secreta, semelhante a um traidor de um acampamento, que está ali, entre todos, mas é traidor, encobertamente, e negarão o Senhor que os resgatou. Negarão quem? O Senhor, que fez o quê? Que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções. Olha a preocupação aqui, irmãos. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza desses falsos líderes, falsos doutores, ensinadores, quer dizer, motivos egocêntricos, talvez por querer galgar o maior número de membros possível para a sua congregação, ou galgar a questão financeira, não sabemos, mas seja lá qual for a intenção, dá no mesmo. Farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Isso aqui é sério ou não é, irmãos? Sim ou não? Daqui nasce as heresias. A palavra heresia, que no grego quer dizer uma escolha. Uma heresia é estritamente a escolha de uma opinião contrária àquela que geralmente já está acolhida. No nosso sentido aqui, espiritual, aonde nós estamos, nós aprendemos, onde nós contextualizamos a palavra de Deus, irmãos. E sabe qual é o critério, irmão? Já vou encerrar aqui, porque o tempo não permite, só tem 5 minutos. Tem muita coisa aqui, mas não dá para falar para os irmãos. Mas pastor, qual é o critério para a gente caracterizar uma heresia, para detectar uma heresia? Anote aí, meu irmão. No ensinamento cristão, é reconhecer se ela nega o senhorio de Jesus Cristo. Eu ouvi de uma irmã, agora há pouco, em uma reunião social, estávamos ali reunidos no aniversário, e eu perguntei pela irmã tal: onde está a irmã? Nunca mais a vi, membro de uma família. E se tem uma coisa que eu me preocupo, irmãos, é quando não vejo o crente. Não penso os irmãos que estão aqui nessa noite, se o irmão faltar no culto, o irmão deixou o pastor preocupado. Claro que não é pensando mal, porque eu sei que o irmão é idôneo, mas preocupado. Por que o irmão não veio? Não é acostumado a vir, está na igreja. Por que o dirigente não veio? Por que o auxiliar não veio? E às vezes o irmão deixa o pastor tão ruim que nem justifica. Nem justifica, irmão Zé Filho. Não é isso? Aleluia. Irmãos, aí eu perguntei: cadê a moça? Minha esposa estava comigo. Não, pastor, está indo para a igreja X, levada por uma amiga, uma colega dela, conheceu na faculdade. Ô pastor, mas eu fico tão preocupado com ela, tão preocupado. E que preocupação é essa, irmã? Mas pastor, fico preocupado. Aí a outra filha da irmã disse: pastor, ela pergunta tudo. Ela pergunta qual foi o texto que pregou, como é que pregou, o ensinamento, como é que foi, o resultado da pregação. E eu disse: é assim que se faz, minha irmã.
Não é isso, doutor Ibson? Não é isso, professor Jefferson? É assim que se faz. Porque você não conhece, irmãos. Que igreja é? Se for uma igreja autêntica, uma igreja que vivida, de experiência, que a gente conhece a doutrina, o ensinamento, não se preocupa. Mas a mãe ficou preocupada porque é uma igreja dessa que surgiu aí agora, influência de uma jovem, outra jovem e tal, levando. É para preocupar ou não é, irmãos? Qual é a palavra que nós temos, a moral de história? Se preocupe com o membro da tua família. Onde ele está indo, não é simplesmente porque está indo. Um dia desse, um pai me procurou e perguntando e tal, porque o filho estava na bola de neve. Bola de neve. Heresia, são seitas. É diferente da nossa doutrina. É diferente, melhor, da doutrina da palavra de Deus. Porque essas seitas que estão por aí, irmãos, são sinônimos, são cumprimento bíblico da palavra de Deus, e que surgem muitos ensinamentos falsos, muitos falsos profetas, por avareza. E às vezes eles fazem isso, fazem facções, divisões, e cria-se um ministério brincando, cria, se intitula pastor, se autopromove, meus irmãos, e o final está escrito aqui. Tantos que fazem isso, como aqueles que acompanham, diz a Bíblia Sagrada, não é eu, tem o seu destino já certo. Isso é um perigo, isso é um perigo. Mas para que nós tenhamos, irmãos, a graça, o poder, a firmeza, estamos abalizados, aqui está a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Estude-a, leia, medite, guarde no seu coração. Se você, meu irmão, não tem um compromisso nesse culto, Deus vai te fazer isso. O Espírito Santo de Deus estará aqui. Faça esse compromisso com Deus nessa noite. Diga assim: Senhor, não deixe eu dormir, não deixe eu dormir sem eu estudar uma porção da tua palavra. Pastor, faz até estratégia, faz movimento, irmão, vamos estudar junto comigo e tal, porque o pastor quer ver os irmãos estudando. Mas você sabe como você lê a Bíblia. Pastor, eu já tenho a minha sistemática, eu já tenho o meu jeito, eu já estou lendo já no Velho Testamento. O que importa, meu irmão, é que você estude a palavra de Deus. Feche os seus olhos aí. Eu não tenho mais tempo, já são 8 horas. Os irmãos nem puxam o meu paletó e dizer: pastor, já deu tempo. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Aleluia. Faça uma oração ao teu Deus agora. Isso. Diga alguma coisa para Deus nessa noite. Diga: Senhor, remova de mim tudo aquilo que não agrada o teu nome. Tira de mim tudo aquilo que é erro, tudo aquilo que é falho. Talvez o irmão tenha tentado, o irmão tem se esforçado, o irmão tem feito todo o esforço individual para vencer. Você é vencedor, meu irmão. Você é vencedora, minha irmã. Deus está contigo. A palavra de Deus te dá vigor nesta noite. A palavra de Deus te fortalece nessa noite. A palavra de Deus te renova nessa noite. A palavra de Deus, ela vem como antídoto nessa noite. Aleluia! Para resolver todo tipo de problema, de infecção, tudo aquilo que não agrada o nome de Deus. A palavra de Deus vem e nos borrifa nesta noite. Nós somos borrifados pela palavra de Deus e pelo sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ore ao teu Deus, faça um voto com Deus nessa noite. Deus confia em você, Ele confia
em ti, aleluia. Por isso Ele te escolheu, por isso Ele te chamou, por isso Ele te regenerou, porque você é precioso e é preciosa nas mãos do Senhor nosso Deus. Ó Deus eterno, cubra o teu filho e tua filha com teu sangue nesta noite e preserva-os com o poder da tua palavra, meu Pai. Dá-nos aptidão nessa noite para que nós possamos ouvir, porque nós somos de Deus. Aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus, para que nós possamos guardá-la em nosso coração e para que nós possamos que ela permaneça em nossos corações, não somente hoje, mas eternamente, para a glória do teu nome. É o que nós choramos em nome de Jesus. Digam todos amém. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Fostes morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, o Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus, Deus e Pai, obrigado pelo culto e pela vida de cada um dos teus santos. Continua abençoando e guardando e protegendo para a glória do teu nome. É o que nós te agradecemos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre. Coloque a mãozinha no seu coração, diga amém. E olhe para o seu irmão, diga a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, e até amanhã.